O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Ouça a Rádio Naerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Naerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos direto da Rádio Unaerp com o programa Frequência Universitária, que entrevista hoje o jornalista de Ribeirão Preto, José Fernando Chiavenato. Agora são 9 horas e 12 minutos, 26 de abril de 2017. Eu sou Gustavo Simões e na bancada junto comigo estamos com Luana Vasco. Boa noite. Boa noite, Luana. Maria Júlia Chiavenato. Boa noite. Pedro Henrique. Boa noite. E José Fernando Chiavenato. Boa noite, prazerzão estar aqui. Boa noite. Obrigado a gente pela presença. Imagina, eu que agradeço. Você, Luana, começando com umas perguntinhas? Bom, José Fernando, você não é formado em jornalismo. Não. Mas trabalhou normalmente na área. Em algum momento você encontrou dificuldades em conseguir um emprego por não ter formação? Não. Na verdade, não. Eu vim de uma época que não tinha nem curso de jornalismo, curso de comunicação, né? Aí eu comecei a fazer, pobre de Vila Tibério, comecei a fazer os cursos por minha conta, essa coisa toda. E acabei parando em Piracicaba uma época e comecei a fazer história, e que é a minha grande paixão, por isso que eu sou muito ligado em história. E fiz isso, para mim serviu como um alicerce fantástico, maravilhoso. Aí, através do curso de história, eu consegui fazer a minha carteira, me habilitei como jornalista, né, jornalista profissional e MTB, mas de 1900 e Guaraná de rolha ainda, bem atrás. E naquela época não tinha essa exigência ainda do diploma, tinha a exigência do MTB. E foi através disso, mas não tive isso, não enfrentei, até porque na década de 70, quando eu comecei, né, aí década de 80, coisa e tal, não tinha essa obrigatoriedade, não tinha isso não. Mas eu aprecio e se eu tivesse coragem, hoje eu faria o curso de jornalismo. É que eu não tenho mais competência para isso, eu não tenho mais idade para correr atrás, não. Ô Zé, seu irmão mais velho, o Júlio Chiavenato... Seu tio. Ele é jornalista também, né? Também. Em algum momento ele influenciou em alguma coisa, te ajudou? Muito. Eu, felizmente, eu sofri, entre aspas, né, no sentido bem gracioso da palavra, total influência do Júlio, né? E quem é que não tem? O Júlio hoje é uma das figuras mais notáveis do jornalismo brasileiro, né? Autor de N livros, todos eles bem conceituados, um escritor famoso, coisa e tal. E eu aprendi com ele a ter coragem, independência e entender o que é verdadeiramente o jornalismo, essa forma de escrever direta, de falar direto, de não encontrar meias palavras para dizer, né, para tentar mostrar as coisas, né, para a forma de ser direto. Obviamente que depois eu adquiri o meu próprio estilo, coisa e tal, mas a influência maior, acho que até hoje eu sofro do Júlio, felizmente. Sou eu. A Maria Júlia também. Você é o irmão jornalista, você é jornalista, a Maria Júlia também está escolhendo jornalismo. Você em algum momento se preocupou por saber das dificuldades que tem um jornalista pela profissão que ela escolheu? Ou você mais ficou feliz por estar seguindo a sua profissão? Rapaz, eu fico muito feliz, eu acho muito legal que ela tenha escolhido o jornalismo, não me assustou não, porque eu acho que dificuldades, primeiro de tudo tem que entender a situação que nós estamos e o mundo que nós vivemos. Nós estamos vivendo uma crise econômico-financeira dentro de um mundo capitalista chamado Brasil, né? Então, qual outra profissão que ela escolheria e que não teria dificuldades também? Se ela escolhesse fazer engenharia, odonto, fazer medicina,
nutrição que ela começou a fazer, qualquer outra profissão que ela tivesse escolhido, ela ia enfrentar dificuldades. Dificuldades para cada área, para cada setor. São as mesmas dificuldades que ela vai encontrar no jornalismo. Porque é diferente você fazer uma universidade, cursar um curso universitário, fazer um curso universitário no Brasil, e quando você termina, não são apenas 4 anos, 5, 6 anos de uma faculdade. Você tem que englobar tudo aquilo que você traz na sua bagagem. São 16, 18, 20 anos de estudo, né? Aí você se forma com um sacrifício danado, né? Eu não sei a situação de vocês, mas os pais de vocês estão estudando à noite, ajudam, a família ajuda, coisa e tal, é um sacrifício daqui, dali, não é barato, né? Tá aqui numa faculdade de ponta como é a UNAERP, não é barato. Quando você sai, você tem aquele cartucho na mão, o que o governo faz para você? Vira as costas, porque ele acabou a responsabilidade dele, né? E se você estudou financiado pelo governo, você ainda tem que pagar o governo, tem que restituir para ele. Então, qualquer outro curso que ela escolhesse, ela ia ter dificuldade. Lógico que ele escolheu o jornalismo, conversei com ela abertamente, olha, o jornalismo vai alternar momentos bons e momentos ruins, como qualquer outra profissão, né? Mas eu fico feliz, eu acho que se ela conseguir fazer, e parece que está fazendo direitinho, eu vou ficar muito feliz, acho que dá, espero, né? Tem moldes aqui uma porta, mas Tá fazendo direitinho, sim. Muito bom, Pedro. Fico feliz. Pedro. Gustavo. Pedreiro. Desculpa, Gustavo. Ô José, Oi. Na sua opinião, qual é a maior diferença do rádio de antigamente para os dias de hoje? Rapaz, se a gente fosse pensar no rádio de antigamente, eu acho que dificilmente nenhum de nós estaria aqui. Fácil de explicar. O rádio antigamente era marcado por voz. O rádio antigamente você tinha que ter voz, postura. O Gil que saiu daqui foi um excelente locutor, né? Um animador de estúdio. Você tinha que ter timbre de voz, você tinha que ter presença de voz, entonação, saber fazer, né? Esse tipo de coisa toda. Era pouco, dispensava-se a notícia, trocava-se a informação exatamente pela voz. Então a voz praticamente era tudo, aquela voz, endeusava-se a voz, né? Quem tinha o tom grave, né? Aquela voz de FM, coisa e tal, uma voz metálica, né? Tudo isso valia muito. Hoje não. O rádio hoje é texto. O rádio hoje, pouco importa a voz. Aliás, mal importa a voz. Nós temos fenômenos aí de rádio, aqui mesmo em Ribeirão Preto, de gente que se deu muito bem com uma voz desse tamanhozinho, uma voz aguda, feia, horrível, uma voz chata, uma voz que incomodava, né? Mas que deu certo, por quê? Porque tinha informação, tinha texto. E quando eu falo texto, não é no sentido literal, né? De escrever, não. Texto que você faz, a linguagem, né? Você adquirir a linguagem, a forma de comunicar. O que é a comunicação? Comunicação é você se fazer entender, não é? Primeiro de tudo. Quando você fala bom dia, quando você sai da sua casa e fala bom dia, e alguém te responde bom dia, você fez uma comunicação. Alguém entendeu que você está desejando bom dia e está te retornando, né? Então, o rádio, basicamente, o que eu vejo, a grande diferença é essa. Antigamente era a voz, hoje não. Hoje é realmente o talento. É quem tem a linguagem, é quem sabe a comunicação fácil, rápida. Não tem nada mais rápido, mais imediatista em termos de comunicação que o rádio. Você fala aqui, alguém já está ouvindo ali. Na televisão já não é assim, você não tem essa facilidade. Você está no meio da rua, você não consegue, para você se conectar com uma televisão, tem que parar ali, tem que fazer o micro-ondas, parar, acertar, posicionar sinal, imagem com imagem, antena com antena, essa coisa toda. O rádio não. O rádio hoje, com o advento do celular, você ligou, bicho, você está no ar 24 horas por dia. Essa rádio, tá me dizendo o Andrei, tem 24 horas por dia. Não é isso? Durante 24 horas por dia, se vocês quiserem, vocês podem explorar a rádio. Vocês podem ficar passando notícia de madrugada aqui inteirinha, se quiserem. Então, é um evento fantástico. E hoje independe de voz. Você não precisa ter essa locução, né? Essa voz
né, essa voz tonitroante, né? Hoje Que não. nem a minha, assim. Hoje Igual do não. Gil. Hoje não depende de voz, hoje depende muito mais do seu talento, da sua linguagem, sabe? Ter texto, realmente. Igual a gente tava conversando ali fora, né, que você disse, né, a rádio não é mais só música, né? Não, eu acho que Notícia, não. né? Acho que a rádio hoje, acho que hoje não, a rádio sempre, ela tem que ser prestação de serviço. E música hoje, o André estava até lembrando, né? Eu não consigo guardar esses nomes de internet aí, de aplicativos. Tem música para tudo quanto é lado, né? Você assina um canal de televisão hoje, vem lá 50, 60 canais de música para você escolher. Música da Jovem Guarda, música da década de 60, de 70, de 80, música dos anos 3000, música não sei do que, tem valsa, tem tango, tem sertanejo, tem todos os estilos, né? Isso é rádio. Não tem. Então, mas é rádio pro seu deleite, para você estar ali namorando, você tá numa conversa, uma reunião social. Agora, rádio mesmo para você ouvir, eu acho que é rádio de informação, prestação de serviço. Sabe? Que hora que sai o ônibus, por que tá atrasado, por que tá faltando água na casa da Dona Maria, por que o político tá roubando, quem é que foi preso, que não foi preso. Isso é comunicação, isso eu acho que é prestação de serviço. Eu aposto muito nesse rádio. José, Sou qual é eu. o meio de comunicação que você mais consegue atingir o público? Rádio, TV, jornal impresso? Ora, depende do público que você quer atingir. Tua pergunta é muito legal, cara, pelo seguinte, você atinge sempre públicos diferentes, né? Diversos. Público, às vezes próximos, mas não tão consoantes, não tão iguais, né? Às vezes disformes entre si. O público de rádio é um público que está ávido por informação. As rádios, por exemplo, que funcionam pela manhã em Ribeirão Preto, todas elas mantêm um certo padrão de jornalismo. Por quê? Porque todo mundo quer informação pela manhã. Todo mundo quer saber o que é que está acontecendo, a greve da prefeitura, a greve dos ônibus, a abertura dos bancos, que horário que vai funcionar a Caixa Econômica, e de que forma que está sendo liberado o pagamento do Fundo de Garantia, etc, etc. Como é que está o movimento na avenida tal. Então, isso é rádio. Né? Quem quer essa informação rápida, o consumo rápido dessa informação. Porque a outra vantagem da rádio é que você fala aqui nesse instante, 9h20, daqui 5 minutos, 9h30, a informação é outra. É completamente outra. A televisão te permite fazer um outro tipo de abordagem. Televisão é show, né? Televisão é espetáculo. Televisão você tem que mostrar, apresentar, coisa e tal. Eu gosto muito de fazer rádio, gosto muito de fazer televisão, mas acho assim, até por eu ser descoberto nessa fase, por eu ter me envolvido demais com isso, a minha amante, minha amada ainda é o jornalismo impresso. Eu gosto mais. Ali eu me encontrei mais, ali eu me faço mais realizar. Que ali você pode elaborar um texto, né? O público é diferente, né? O público leitor hoje, num país que se lê muito pouco, é muito salutar quando alguém chega para você, pô, eu li o artigo que você fez sobre isso, entendeu? Pô, eu lembro livros, né? Eu lancei 2 livros. Eu fico felicíssimo quando alguém chega para mim e cita alguma coisa que eu escrevi no livro, fala, coisa e tal. Eu acho isso maravilhoso. E você, por aí, você distingue que são públicos absolutamente distintos. Sabe? São próximos, mas são distintos. Então, televisão, a televisão é mais show, é mais coisa de espetáculo, essa coisa toda, mais colorido, né? E você pode trabalhar melhor, você não tem muita preocupação com o nível de informação, mas sim com a conceituação que você está passando, né? E no rádio não, o rádio é noticioso, o rádio é essa prestação de serviço forte. E no jornal é onde você pode trabalhar, é onde realmente você vai fincar e plantar realmente as suas ideias, porque esse é eterno, né? O rádio ninguém leva... Hoje com esse negócio de porrinha de celular aí, né, é mais fácil ainda você levar um comentário, coisa e tal, mas ninguém anda com um comentário do Zé Fernando no bolso. Mas eu já vi gente levar, sabe, pô, você escreveu isso aqui, coisa e tal, é legal. Então são públicos diferentes, eu gosto dos 3, mas paixão, se tiver que levar pra cama, é o jornal.
Como você disse que você gosta mais, né? Prefere o jornalismo impresso. Aham, Você comentou dos seus livros, né? Que você já tem 2 lançados sobre a Bahia. aham. E você já tem algum outro plano sobre algum outro livro que vocês tem intenção de Rapaz, escrever? eu tô tentando escrever um livro que eu sou apaixonado pela Europa, né? E especialmente na Europa, por Portugal. Eu queria escrever um livro sobre mulheres de Portugal. Tem algumas histórias de Portugal, algumas histórias contadas por essa de Queiroz, que são maravilhosas, que são histórias muito mais românticas, né, do que o Shakespeare. Mas muito mais românticas do que Romeu e Julieta. A história de Inês, por exemplo, e essa última vez que eu fui em Portugal, eu conheci, por um desses acasos, conheci uma Inês de Almeida, que é uma portuguesa, que eu quero até apresentar para minha filha, já falei, tem a idade dela mais ou menos. Uma portuguesa maravilhosa, lindíssima, mas uma menina, sabe, que está fazendo direito e tem uma visão de mundo bem diferente, bem... Então tudo isso, eu queria escrever Mulheres de Portugal, só para contar histórias desse tipo, né? Quando eu faço livros mais pro meu deleite, né? Aquilo que eu gosto mais, coisa e tal. Pois não é que eles me pagam e dá certo, ainda vende. Eu acho isso aí, eu fico encantado. Ainda bem. Então, se você tiver um projeto que eu tenho hoje, é fazer as Mulheres de Portugal. Dá para fazer legal. Eu tenho pelo menos umas 40 histórias catalogadas que dão uma história fantástica. Já rende um livro já, né? Já rende um livro legal. Aí. E você já trabalhou em vários jornais, TV, rádio. E qual foi o melhor momento que você viveu dentro do jornalismo? Que você falou, nossa, olha onde eu cheguei. Rapaz! Cara, você sabe que eu nunca parei para pensar assim, né? Eu me sinto bem em todo lugar que eu chego. Até porque se eu não me sentir bem, eu pego e vou embora. Né? Não tem essa. Você me conhece, sabe como é que eu sou. Mas não dá para negar, não dá para esquecer uma fase de ouro que nós passamos no Verdade, o Grupo Verdade. O Grupo Verdade tinha um programa que insistentemente, diariamente, batia a Globo, né? Batia a Globo, mas batia mesmo, de espancar feio mesmo. Que era o Clube Verdade, na Clube que a gente fez. E tinha o programa de rádio que o Tony fazia, que eu comandava também, né? De uma audiência fantástica, chegou, e isso não é exagero, é só pegar o histórico dos Ibopes da vida, aí deu 69%, 71% de audiência, era uma coisa fantástica. E o Jornal Verdade, que era também líder de tiragem em Ribeirão Preto, por ser um jornal, primeiro era nanico, era meio tabloide, depois passou a ser tabloide, que era um jornal eminentemente popular, que a gente deu uma outra característica para ele, uma outra cara, e acabamos fazendo um jornal revista aos finais de semana. Então acho que a melhor fase, assim, uma fase que me marcou muito, não sei se foi a melhor fase, mas uma fase que me marcou muito, muito, muito foi essa, que eu conseguia fazer os 3 de uma única vez. Fazia rádio pela manhã, televisão na hora do almoço e o jornal à noite. Era fantástico. Você é conhecido por ter a língua afiada, falar as verdades sobre os políticos, doa quem doer. Mas você nunca teve medo das consequências que isso poderia causar na sua vida pessoal e até mesmo na sua carreira? Olha, se eu tivesse medo, temor, eu não ia ser jornalista. E é bom aprender isso aí. Por exemplo, eu tive 103, eu estava conversando agora com o Sebastião Sérgio, que é promotor público, e eu estava dizendo a ele, eu tive 103 processos, né? E nenhum deles, eu fui condenado em um só processo, que é por falta de defesa, o jornal não apresentou defesa, alguma coisa assim. Mas eu não tenho medo, não tenho medo. Eu acho que eu tenho um medo físico muito grande, né? Eu detesto bater na mesa, me saber machucado, eu detesto sentir dor. Eu acho que o ser humano não é para sentir dor, o corpo humano não é feito para sentir dor. Mas, em contrapartida, eu tenho uma coragem cívica muito grande. E acho que o homem mais valente do mundo é o homem que fala a verdade, o homem que defende a verdade. Então eu gosto muito desse tipo de coisa, eu não tenho medo não. E outra coisa, quando fala assim, o Zé Fernando não tem papas na língua, não é bem isso. Eu não costumo dizer para nenhum político, nenhum entrevistado meu, como eu fiz essa semana no jornal, na rádio, eu não costumo chegar, o senhor está faltando com a verdade, isso aí não é a verdade, não, o senhor está mentindo. Né? Porque quem falta com a verdade, mente.
Quem se apropria de dinheiro público, rouba. Então eu não tenho como não chamar ninguém, não chamar quem roubou, deixar de chamar de ladrão. É ladrão. Essa semana foi um advogado lá, vou dar nome aqui, o Ronde, que é presidente da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Eu encontrei com ele num acontecimento social, num evento social na CI, e ele veio me falar, pô, mas você está chamando meu cliente de ladrão? Eu falei, e o que ele é? O cliente dele, por um acaso, não tem segredo não, é o Wagner Rodrigues, que é presidente do Sindicato dos Servidores, que roubou o dinheiro da prefeitura, que viveu à base de propina da Zueli Librandi, uma história toda complicada que Ribeirão Preto todo sabe, do processo da Sevandija. Ele é ladrão. Eu falei, então tá, então você me processa. Não posso, porque ele vai ser preso, ele vai ser condenado porque é roubo mesmo. Então o que você quer que eu faça? Para mim, ladrão é ladrão, não tem essa. E a imprensa tem certos cuidados. A imprensa é muito moralista, a imprensa é muito cínica, a imprensa é muito... criou-se o padrão global de imprensa, né? O cara mata a pessoa que... Ontem à noite teve um crime em Franca aí. O cara deu 5 tiros numa mulher e passou com o carro por cima dela. Uma tentativa clara de homicídio. A TV Ribeirão apresenta isso e coloca assim, a suposta tentativa de homicídio. Mas que suposta? Tem imagem, tem a prisão do cara, tem tudo, não existe suposta. É tentativa de homicídio. Então o cara é um homicida. Que conversa é essa? Você não pode esse tipo de coisa, esse tipo de... Sabe? Eu acho que jornalismo tem que ser feito dessa forma, tem que ser encarado dessa forma. Eu acredito muito, só complementando a sua pergunta, acredito muito no tratamento da primeira pessoa, que o jornalismo já... Mas é isso quando você vai fazer um comentário, pessoal. Fazendo a primeira pessoa, que é uma coisa que o jornalismo abomina, né? Não pode. Eu já faço. Então, ó, meu CPF, meu RG é tal, que eu vou falar aí, anota aí, pode processar se quiser, vai lá, é mais um, pra mim não tem problema não. Mas não é questão de não ter papa na língua, não ter medo não. É uma questão puramente da verdade. Só não disfarçar a verdade. Não é? E você comentou aí da política. Você acha que Ribeirão tem salvação? Tem. A salvação do Ribeirão Preto tem muito dinheiro, tem muita criatividade. O que falta em Ribeirão Preto são políticos criativos, né? Elegeu-se um prefeito para substituir uma desonra que estava aí, que era um roubo, um assalto, um escárnio que estava sendo feito em nome de poucos, né? Uma locupletação do serviço público. Elegeu-se um prefeito na esperança que fosse mudar, fosse acontecer, coisa e tal. Até hoje a gente só viu, depois de 4 meses, desculpa. O que está faltando é enfrentar o touro à unha. O que está faltando é coragem, o que está faltando é mudança, o que está faltando é criatividade. Quando você chega num ponto, você vai chegar na sua casa, você sai da faculdade, 10 e meia, 11 horas da noite, você chega em casa, não tem janta preparada e pronta, você não dá um jeito, você não vai morrer de fome. Ele não vai dormir com fome, tá certo? Você dá um jeito, come uma bolacha, come um biscoito, não é isso? Esquenta, reesquenta um pedaço de pão, toma um leite, faz um chá. Isso chama-se inventividade, isso chama-se criatividade. O que falta na política é exatamente isso. Ponto. Não roubando e sendo minimamente criativo, se bem que político é tudo burro, mas minimamente criativo, você já consegue fazer 70% do caminho já está andado. José, sou eu. Agora uma pergunta que todos nós temos essa curiosidade de fazer, tanto para quem está iniciando como jornalista e quem está terminando, né? A gente gostaria de saber se você passou por muitas dificuldades para conseguir ser um jornalista reconhecido aqui em Ribeirão Preto. Rapaz! Eu tava falando pra minha filha agora há pouco, falei, eu tô começando a desconfiar que eu sou famosinho, né? Eu passei no corredor, veio uma senhora que tá fazendo direito ali, me abraçou, cumprimentou, coisa e tal, porque ouviu que eu fiz um comentário desse, não sei o que, coisa e tal. E um rapaz também, a hora que nós chegamos, né, tá na tua classe. E você sabe que eu nunca pensei nisso, não tive, assim, dificuldades, não. Eu acho que eu sempre fui, assim, muito, muito despojado, né? Acho muito legal, por exemplo, quando você consegue, e uma coisa, isso é legal, quando você consegue fazer críticas dentro do seu próprio métier de trabalho,
isso te dá uma independência muito grande, né? E eu sempre fui assim muito desprendido disso. Eu, por exemplo, não é porque é jornalista que não merece críticas. Vou te dar um exemplo. O maior jornal de Ribeirão Preto, o jornal de maior tiragem pelo menos, que é o jornal A Cidade, perdeu ontem um colaborador, um funcionário, que durante 30 anos assinou uma coluna aqui. Você sabe o que é durante 30 anos você assinar uma coluna diária? Pois é, procura nesse jornal e vê onde que está a morte do Jair Glelê. Não tem. Simplesmente não tem. Aí você vai falar assim, pô, ele não era reconhecido? Não é reconhecido por idiotas que editam o jornal de forma fria, de forma distante, sabe? Que não tem essa preocupação de ver quem é que está compondo a cidade, quem é que está fazendo a comunidade, quem é que está fazendo essa sociedade andar para frente, né? Você não pode ignorar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu sou extremamente crítico. Então, por ser extremamente crítico, critico às vezes até a mim mesmo. Pô, errei nisso e não dá para ter perdão, não. Mereço ser execrado publicamente. Já falei isso várias vezes, um monte de vezes. Eu nunca tive essa preocupação de realmente me impor como jornalista, me impor como opinador, me impor, sabe, como um agente, né, de comunicação. As coisas foram surgindo, então acho que eu não tive essa dificuldade, não. Para mim surgiu até meio que rápido, sabe? Sempre foi reconhecido como meio assim, pô, Zé Fernando é doido, né? Fala o que pensa, coisa e tal. Mas eu não acredito que ninguém seja doido por falar o que pensa. Não acredito. Eu acho que entre o filho que derruba a sua casa, né? Que escreve nas paredes, que chuta a bola para quebrar o vidro, coisa e tal, e aquele filho que fica sentadinho, né? Pensando, coisa e tal, eu vou ter mais cuidado com o filho que tá mais quietinho. Esse é perigoso. Que o outro tá mostrando o que é. Daquele que tá quietinho, coisa e tal, você nunca sabe o que vem. Né? Isso é verdade. Pra gente finalizar, você tem alguma dica para dar pra gente que tá começando, né? Os futuros jornalistas? Rapaz, eu fiquei muito impressionado com a estrutura da UNEP, que eu não conhecia assim de perto, de ver aqui. E fiquei muito mesmo impressionado. Eu acho que a dica, vocês têm um aprendizado maravilhoso, né? E fizeram uma opção por comunicação, que eu acho um negócio também maravilhoso. Comunicação é tudo na vida. Não existe nada que não passe pela comunicação. Não adianta você ser um bom médico, você ser um grande pesquisador, você descobrir a vacina para curar caspa ou para curar o câncer, se isso não tiver publicidade, se isso não tiver nas mãos de um jornalista, se isso não passar pela mão de um bom comunicador. Então, comunicação é tudo, sabe? Então, o ato que vocês fizeram, a escolha que vocês fizeram, já demonstra uma atitude que vocês vão ser um sofredor na vida, né? Mas vão sofrer legal. Não pense que em outras profissões também não existe desacerto, não existam atropelos. Tem, lógico que tem. Né? Eu acho que vocês têm que dar o conselho, se eu tivesse que dar um conselho, longe de mim, se eu tivesse que dar um conselho, é coragem, né? E qual que é a maior... como é que fala quando não é matéria-prima? Não é matéria-prima mesmo, né, que o jornalista trabalha. É a verdade, né? Prima-se pela verdade. Se você se primar pela verdade, se você tiver fizer esse raciocínio de que a verdade tem que vir acima de tudo, bicho, você vai longe. Ao contrário do jornalista, o advogado é pago para mentir. Se você contar uma mentira, é verdade, o advogado mente descaradamente, inventa histórias inverossímeis que nenhuma criança de grupo vai acreditar. O jornalista, se você contar uma mentira, você perde a sua credibilidade. Você acabou. E a credibilidade no jornalista é tudo. Então, cara, se você tiver fé, determinação, coragem, é isso. Enxergou a verdade, vai atrás dela. Não se deixa matar pela frieza, sabe, da informação. Eu acho que o jornalista tem que participar da notícia, tem que entender a notícia, tem que sofrer com a dona de casa, tem que sofrer com o ônibus que está atrasado, sabe? O peão que está na chuva. Tem que sentir essas dores. Não que necessariamente você tenha que passar fome, frio, necessidade, mas sentir as necessidades da base. Eu acho que aí vocês se formam. Acho que vocês estão no bom caminho. O passo vocês já deram, né, que é escolher a profissão. Eu acho
Eu adoro ser jornalista e eles ainda me pagam para isso. Eu acho maravilhoso. Melhor ainda, né? Melhor ainda, se eu tivesse que trabalhar de graça, eu seria jornalista. Honestamente, seria jornalista. Então vocês estão no caminho certinho. Coragem e fé. Ponto. E agora são exatamente as 21h40. Vamos ficando por aqui com a nossa entrevista com o José Fernando Chiavenato. Daqui a pouquinho vocês vão conferir a entrevista com Frequência Universitária, acompanhar um bate-papo com o membro da OAB que falará sobre a diversidade sexual. Agradecemos a você, José Fernando, a sua presença aqui. Eu que fico muito agradecido, muito honrado de estar no meio de vocês. Uma molecada muito legal, parabéns para vocês. Gostei muito, muito mesmo. Me convide que eu venho. E aqui vou desejar uma boa noite a você, Luana Vasco. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Maria Júlia. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Andrei. Obrigado a todos os meus ouvintes, meus fãs. E seu pai, que é bom, você não agradece. Obrigada, pai. pai. Não agradece. É que ele é meu Bonito. fã, ele entrou aí. Boa noite, Pedro. Obrigado, gente. Obrigado, José, por ter vindo. Imagina. A gente agradece bastante. Obrigadão. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Andrei. Obrigado mais uma vez, José. Valeu, gente. Valeu a pena essa Obrigadão. experiência aqui com você. Valeu, eu que fico feliz. E eu sou o Gustavo Simões. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Abraços. Você acabou de ouvir. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Visite a página da Rádio UNAERP. www.jornalismonaerp.com.br/Rádio UNAERP. O mosquito da dengue agora também